Na verdade, a ideia que nós temos é tentar discutir um pouco o que ocorre como consequências da pandemia sobre o esporte e que consequências isso gera também para uma nova visão que tenhamos de humanização do trabalho do atleta, do treinador, do dirigente, do administrador, do gestor. Então, essa é a nossa proposta para discutir aqui nessa nossa palestra. Por favor, o outro slide. Esses são os colegas que me auxiliaram, membros do nosso grupo de estudos, na elaboração da proposta, da palestra, e fizeram várias sugestões que tornaram a palestra um pouco mais redonda, na minha opinião. O próximo. E tivemos duas colaborações especiais de gente muito conhecida, a Fátima Mota e a Suzy Fleury, porque nos ajudaram muito, emprestando algumas informações sobre o tema da humanização do trabalho. Por favor, clica. Agradeço a todos por essa colaboração. Próximo slide. A humanização do trabalho implica em alguns aspectos que são absolutamente importantes. O primeiro deles, entender as pessoas como pessoas. Essa é a grande chamada que nós temos. Na verdade, respeitar a diversidade, ok? Tratar as pessoas realmente como se fossem pessoas. Isso nem sempre é feito, ok? Comunicação efetiva, ter uma comunicação positiva, que permita feedback, que seja extremamente eficaz. Facilitar o diálogo, deixar que o diálogo ocorra sem restrições. Dar uma atenção real às pessoas, isso é fundamental. E ter uma liderança que chamamos de humanizada, dentro do conceito da liderança 4.0. Apoiar em momentos críticos. As pessoas passam por situações em momentos críticos, elas têm que ter apoio. Integrar a equipe e unir a equipe, é outra proposta da humanização. E trocar cooperação ao invés de competição. Propor desafios, as pessoas são movidas a desafios, diferentes dos de apenas ganhar dinheiro. Foco nas pessoas, ao invés de só em resultados e objetivos. Criar feedbacks muito construtivos e não destrutivos. Aceitar o erro como uma forma de aprendizado. Compartilhar efetivamente objetivos, as pessoas participarem da própria proposta de objetivos. Criar uma motivação diferenciada para cada indivíduo e não só a monetária. Estimular a criatividade acima de tudo e ter responsabilidade social e ambiental absolutamente importante para quem queira humanizar o trabalho. Ok? Próximo slide, por favor. Problemas e desafios da pandemia. O que ela gerou na indústria do esporte? Primeiro, reduz drasticamente as receitas dos clubes. De bilheteria, de venda de atletas, de produtos licenciados e assim por diante. Uma redução das perdas de patrocínio e publicidade. Ninguém está interessado tanto em patrocinar o esporte, a não ser o futebol, porque ele não está ocorrendo. E não. Então, há uma redução de verbas e patrocínio. Uma redução no faturamento das mídias tradicionais. Aquelas que faturavam em cima dos espetáculos esportivos estão tendo uma redução brutal. A ausência de público reduz receitas e tira a motivação do próprio espetáculo, de uma certa forma.
Um calendário sacrificado para poder fazer frente a conseguir terminar os campeonatos, as competições. O calendário ficou muito sacrificado. Bem, então eu acho que isso aí me ficou mais ou menos, acho que claro, que a pandemia provocou essas consequências que precisam ser resolvidas. Ok? No próximo slide, se você puder, por favor. Há um próximo slide, dá para trocar? Isso, muito bem. Olha, o esporte, como nós sabemos, tem uma série de funções que ficaram extremamente comprometidas durante e, quem sabe, pós-pandemia. Como entretenimento, como espaço publicitário, como saúde, como educação, como forma de integração social e como engajamento. Esse é um problema que temos que entender. Clica para mim. Como é que a pandemia impacta essas funções? Clica isto. Muito bom. Próximo slide. Algumas estimativas que acho que é importante de ver, para ver o tamanho do negócio do esporte e as consequências que a pandemia gera sobre isso. O faturamento da indústria do esporte no mundo, 2019, aproximadamente 900 milhões de dólares. Um clube rico no ranking dos 30 maiores, foi o Barcelona que ganhou, cerca de 4 bilhões na temporada 2018 e 2019. Um faturamento médio de um time de elite no Brasil, na faixa de 300 milhões. Que perdas vão ocorrer? Clica para mim. Isto. Por exemplo, o NBA já perdeu 9 bilhões em 3 meses. O Barcelona, 330 milhões com a falta de ingressos, não venda de camisas e o fechamento do seu museu. A Maratona de Boston, da qual participam 30 mil corredores em média, foi suspensa pela primeira vez em 124 anos. Os campeonatos sul-americanos também sofreram impactos muito grandes. Por exemplo, só o Palmeiras, que é o meu time, faturou 1,9 milhões com público pagante no jogo contra o Guarani do Paraguai em março. E isto desaparece. A remuneração dos jogadores também cai. No futebol da Itália, a estimativa é que caia entre 30% e 40% a remuneração. A pergunta é, como é que isso vai impactar a vida de atletas, treinadores, torcedores, gestores, dirigentes e a própria mídia? Muito bem. Nesse cenário, clica para mim. É urgente humanizar o trabalho no esporte. Atletas, os treinadores, o pessoal técnico, o pessoal administrativo. Segue, por favor. Os gestores e os dirigentes. A pergunta é como fazer essa humanização, que é o que a gente vai tentar discutir. Muito bem. Pegando apenas o caso dos atletas, algumas ideias de como se pode humanizar o trabalho no esporte. Veja bem, eu tenho 3 grandes áreas, ok? Que vamos falar delas com relação ao atleta, mas ela se aplica também aos demais participantes da indústria do esporte, todos os outros participantes do negócio do esporte. Primeiro, reconhecer que os atletas são humanos. Eles não são reconhecidos como humanos, por muitas vezes. Eles são tratados como máquinas que têm que produzir resultado. Na hora que acaba o resultado, acaba o indivíduo, acaba a carreira e ele sofre consequências muito graves. Um segundo aspecto, avaliar o bem-estar e a saúde mental continuamente. Continuamente. A gente vai falar um pouco do Barcelona, que tem um programa muito interessante, a Suzy Fleury, que me traz essas informações, para cuidar da saúde mental dos atletas. Depois, desenvolver bem-estar e soft skills. Segundo slide, outro slide, por favor. Próximo slide. Ok? Bem, dentro deste contexto, como reconhecer os atletas como seres humanos? Tratando-os como seres humanos. Eles não são atletas de alta performance apenas. Segundo, como avaliar o bem-estar e a saúde mental? Vejam alguns exemplos, por favor. Joga o slide para mim. Esse moço, Buffon, afasta-se do futebol, diz que tudo perdeu sentido porque ele entra em depressão.
Outro slide, outro exemplo. O atacante Nilmar também se afastou para tratar depressão e teve um processo longo para curar essa depressão, para poder voltar aos campos. Outro slide, por favor. Para humanizar o trabalho no esporte, eu tenho também que desenvolver o bem-estar e soft skills, não apenas aqueles relacionados ao próprio esporte ou ao futebol, como na maior parte dos casos. Como integrar essas funções, essas ações na prática? Essa é a grande questão. O próximo, por favor. Construir felicidade trabalha em 3 pilares: prazer, engajamento e propósito. Então, é fundamental dar aos atletas, dar aos dirigentes, dar aos treinadores esses pilares. Ou eles não estarão felizes fazendo o que fazem. E isto não é trabalho humanizado. Clica de novo, por favor. Felicidade é determinada pelo estado mental, o modo de encarar a vida. Esse é o autor, do Martin. Então é fundamental gerar felicidade. Aí são 2 frases muito emblemáticas do Goleman. Eu acho que dá para ler aí. A incapacidade de lidar com as emoções pode destruir vidas, acabar com a carreira e os relacionamentos. Isso ocorre com muita frequência com os atletas. Não basta ser inteligente, esperto e preparado. É preciso calma, força, persistência diante das situações que se colocam. 2 grandes observações do Goleman que eu acho que servem como inspiração para como deveremos humanizar o trabalho no esporte. Próximo, por favor. Um exemplo prático. Esse é um esquema gráfico, eu não vou discuti-lo, porque agora o tempo cortou-se muito, mas na verdade é um exemplo prático de como se lida com esses aspectos, como é que se humaniza o trabalho naqueles 3 grandes blocos de ações que nós comentamos anteriormente. Esse é o esquema que a Suzy preparou para nos ajudar e que mais ou menos dá o total de ações que são feitas em cada momento. Mas eu tenho um pequeno resumo disso na próxima transparência, por favor, no próximo slide. Troca o slide para mim, por favor. Muito bem. Esse programa Macia 360 Graus do Barcelona é um grande exemplo do que se pode fazer para humanizar o esporte. Em 1979, eles transformaram um local de concentração de atletas e formação de atletas num grande centro de formação de atletas da base de futebol, mas não só com treinamento técnico, abrangendo todo o range de necessidades e competências que um recém-entrado na carreira de atleta precisaria ter. Quando foi em 2016, 40 anos depois praticamente, criaram o programa La Macia 360. E aí ampliaram para o futebol masculino, feminino, basquete, para o handball, para o futsal e para o hóquei sobre patins, que são as modalidades que eles têm. Na verdade, o que implica este tipo de ação? Está aí. Se quiserem, por favor, ler. E qual é o propósito básico que orienta esse programa? É isso que nós temos aí. Formar atletas e treinadores nas competências emocionais e no bem-estar. Veja, saindo fora só do treinamento técnico, do tático, e indo para transformar pessoas que cresçam como seres humanos e que tenham mais autoconhecimento. Esta é um pouco a ideia que tem esse programa e ele é um bom exemplo de como humanizar o trabalho no esporte. Próximo slide, por favor. Olha a carreira de atleta de forma humanizada. Ele tem um primeiro momento de formação, um segundo momento de profissionalização, de ser profissional, e um pós-esporte. E eu devo ter ações em todos esses momentos da carreira. No slide você vê que eu tenho que ter, além da formação técnica, da formação tática, uma série de outros aspectos até levá-lo ao pós-esporte, ao fim de carreira, prepará-lo, adaptá-lo para que ele tenha uma nova carreira, para que ao terminar a sua carreira de atleta não fique simplesmente com muito ou pouco dinheiro e sem nenhuma perspectiva de vida futura profissional. Okay? Essa então são os 3 grandes aspectos.
A questão é como garantir de forma eficaz esse processo, que vai da formação, da profissionalização. Há uma outro aspecto importante. Há que se ter uma nova forma de liderança no esporte, a chamada liderança 4.0, ou essa liderança humanizada. A revolução digital e a ideia da indústria 4.0 precisam ser assumidas na gestão do esporte. Não tem mais alternativa. Não é que nós vamos ser uma indústria 4.0, mas a ideia da indústria 4.0 tem que ser assumida pela gestão do esporte. Há algumas características do líder humanizado. Foco em resultados e em relacionamentos. Dá autonomia. Isso não é feito, muitas vezes, no esporte. Define claramente responsabilidades. Acompanha e orienta em todos os momentos os seus atletas, seus subordinados, seus dirigentes. Distribui adequadamente as atividades. Compartilha objetivos. Aceita o erro como aprendizado e é disruptivo. Ele não fica no status quo. Ele tem soluções que são disruptivas para a gestão das pessoas. Outro slide, por favor. Um outro aspecto. Quais as competências básicas dessa nova forma de liderança no esporte? O novo líder tem que ser agilidade, simplicidade, não pode complicar. Empatia, tem que ser conectado, tem que ter conexão. Tem que estar voltado para a inovação, tecnológica ou não. E tem que desenvolver 3 inteligências importantes. A intrapessoal, que é conhecer-se a si próprio. A interpessoal, que é se relacionar melhor com as pessoas. E a interartificial, que é como juntar a inteligência artificial, que é inevitável, com a habilidade das pessoas, com a criatividade, que a inteligência artificial não consegue. Dela não consegue dar conta. Isso é da professora Fátima Mota. Essa ideia que ela me passou. Próximo slide. Troca o slide para mim? Ah, sim, perdão. Isso, voltando ao início. Voltando ao início. Essas são aquelas ideias que nós começamos a partir do início da nossa palestra. E daí, clica mais uma vez, por favor. Conclusão. É um processo inevitável, contínuo e gradativo. Não vai acontecer de uma vez só, mas ele é inevitável. Ele tem que ser feito. Ou nós não teremos humanização do esporte e teremos muito prejuízo em função disso. Próximo slide. Obrigado pela atenção e paciência. Desculpem esses tropeços tecnológicos e espero que tenha ficado mais ou menos clara a ideia que nós queríamos apresentar a vocês nesse tempo muito curto que tivemos. Muito obrigado a todos. Então, professor, nós que agradecemos. A gente sabe que eventos online acontecem, né, dessas imprevisibilidades. Não precisa pedir desculpa, não, por favor. Bom, gente, teremos ainda tempo, né, para fazer as perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal, professor. Diante de toda essa pandemia, né, a gente está vendo que em alguns lugares do mundo, competições foram suspensas. Aqui no Brasil a gente retomou há pouco tempo, né, os jogos nos estádios. Qual a visão que o senhor tem sobre a retomada econômica relacionada com o mundo dos esportes? O senhor acha que é o momento mesmo de retomar? Qual é a visão do senhor sobre isso? Veja bem, o ano de 2020 está um pouco perdido. Por mais que se faça, você não vai recuperar as perdas. Eu acho que a partir do ano que vem, nós começamos um processo gradativo, lento de recuperação. Se sairmos afoitos para tentar recuperar, vamos fazer tudo de novo, não vai dar certo. Temos que ter um projeto, um planejamento e dar prioridade ao que é prioritário. Eu acho que tem que haver um projeto global. Esporte não é uma coisa individual de cada país. Tem que haver um projeto global com a participação de todos os atores para que a gente possa ter uma retomada. Eu creio que levaremos mais uns 3 ou até 4 anos para termos de volta a magnitude que tínhamos na indústria do esporte. Tomara que eu esteja absolutamente errado, mas eu acho que demora esse tempo todo. Como, em geral, a economia. E o esporte também depende do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. E isso não vai acontecer em curto prazo, pelo menos é o que se imagina. Perfeito, professor. O João Almeida, ele está perguntando o seguinte: se os profissionais
da gestão relacionadas ao esporte, né, os profissionais de gestão relacionados ao esporte, de que forma eles podem se capacitar para desenvolver a humanização necessária dentro dessa área, dentro desse setor? Há vários programas na área de gestão de pessoas que lidam com isso. E nós temos, eu coordenei muito tempo lá na SPM, um programa de pós-graduação em gestão de negócio do esporte. Então, talvez, dentro desse programa, existe uma ampla quantidade de disciplinas que trata exatamente do elemento humano, do fator humano. Nesses programas, há uma capacitação muito interessante para que se tenha essa formação em tornar o trabalho uma coisa mais agradável, que dê mais felicidade às pessoas. Quais são os principais problemas relacionados à humanização no esporte hoje em dia, na visão do senhor? Em primeiro lugar, uma falta de visão adequada dos dirigentes. Ok. Chega muito tarde no esporte a ideia de modernização na gestão. Na parte técnica se faz muito bem. E o dinheiro envolvido é de tal magnitude que acaba sufocando qualquer outro tipo de ação. Então, eu acho que se não se quebrar esse paradigma, se a gestão do esporte não passar a ser uma gestão como é das outras indústrias, a gente não sai muito do lugar e continuamos tendo muito problema e não será humanizado o trabalho no esporte. Perfeito, professor. O Gabriel Marelli Cardoso, ele quer saber o seguinte: vemos clubes que possuem grande êxito nos esportes quando tratam bem seus atletas desde a base. Ele quer saber se o senhor acredita que o empresário do atleta pode desumanizar o trabalho que o clube realiza desde o início com o atleta. De novo, o interesse econômico acaba superando outras variáveis. Citamos o exemplo do Barcelona, que faz isso muito bem. Começa a treinar em todas as competências, não só a técnica, a tática, os seus atletas desde a base. O programa que nós mostramos aí no slide anterior. Os responsáveis, até pais e agentes de atletas, causam um mal muito grande por vezes. Mas eu acho que eles estão tomando consciência e faz parte desse projeto de humanização do esporte, dar maior consciência a pais, a responsáveis, a agentes, pela responsabilidade que tem em tornar o atleta um ser humano, efetivamente. Dar a ele mais alegria, dar a ele mais satisfação e dar a ele uma pós-carreira mais confortável do que em geral ocorre. Professor, vamos agora falar uma questão que vai trazer um pouco de polêmica, né, aqui para o nosso bate-papo. Isso é bom. Recentemente houve uma cobrança de algumas pessoas da nossa sociedade sobre a falta de engajamento dos esportistas brasileiros em torno de questões voltadas de cunho social, né? Como aconteceu com os jogadores de basquete da NBA, que fizeram toda aquela mobilização contra o racismo. Qual a opinião do senhor nesse momento? O senhor acha que falta engajamento dos esportistas brasileiros e isso acaba refletindo nessa falta de humanização também do lado dos trabalhadores do esporte, da gestão do esporte? Sem dúvida, mas a culpa não é do atleta. O atleta não é convocado, ele é colocado, ele é relegado um pouco. Não se meta nisso. O atleta não deve se meter na política. Quando se mete, as pessoas criticam. Então, eu acho que os nossos atletas são menos engajados, que são menos convocados para se engajarem. São treinados para serem pouco humanos. Sendo pouco humanos, se engajam menos em demandas humanas, como aconteceu na NBA, como aconteceu em outros países, em que os atletas se preocupam com causas sociais importantes. Compreendido, professor. Jacareí Rugby, gestão Jacareí Rugby, eu acredito que seja um grupo, seja um perfil, me desculpe se eu não estou pronunciando certo. O Rugby de Jacareí, sim, eu sei o que é. Ele quer saber o seguinte, enfim, a pergunta é a seguinte: na sua visão, como os esportes amadores podem aplicar a humanização na prática, sendo que hoje são poucas as empresas que proporcionam incentivo para o esporte amador? O esporte amador sempre foi mais... Desculpe-me. Não, eu queria saber se eu fui clara na pergunta. Foi. O esporte amador, por ser amador, sempre foi mais humano, foi mais humanizado. Desde a pelada da esquina até os times, aspas, amadores de futebol, isso é um exemplo, eles são mais engajados.
Eles são mais preocupados com a tornar o trabalho uma coisa mais agradável, mais alegre, mais satisfatória. Isso sim. Agora, eu não sei o quanto empresários ou mídia ou a sociedade, de um modo geral, apoia o esporte amador. O esporte amador desaparece um pouco. O universitário, não se sabe bem o que aconteceu. Eu participei muito durante a faculdade de esportes universitários e eles desapareceram. E eles são um bom começo, porque o esporte não é só o de alto desempenho. O esporte também é uma forma de engajamento, de educação, de socialização. Esta é uma das funções que a gente comentou no slide anterior. Então, eu acho que o esporte amador tem mais chance de fazer isso. Mas o que não pode é imaginar que no esporte, aspas, profissional de alto desempenho, isso seja desnecessário. Perfeito, professor. A Liz Cagnin quer saber o seguinte: o que é que o senhor tem a dizer sobre os clubes que preparam os atletas, mas não preparam seus funcionários, seus colaboradores administrativos? Por exemplo, eles investem muito, pagam fortunas, né, na formação desses atletas, mas salários atrasados, né, para a parte, para o backstage de todo esse cenário, né, esportivo. E a gente sabe que o futebol brasileiro tem passado, né, por grandes problemas financeiros. É uma falta de gestão, é uma falta de preocupação com esse lado da humanização dos colaboradores, que isso acaba refletindo, né, no final. Realmente, a gestão dos clubes, dos times, tem sido muito ruim. Nós tínhamos, durante o período em que eu coordenei o programa de pós-graduação em gestão de negócios do esporte, uma parceria com o São Paulo, que era considerado um exemplo de gestão das áreas que não são de atletas. Porque o clube, o time vive não só de atletas, vive do cara que faz a contabilidade, que faz o marketing, da moça que serve o café. E esses eram sempre considerados. No São Paulo não era assim. Eles são considerados um segundo time. São pouco importantes. Eles não ganham jogo, não fazem gol. Se não fazem gol, para que servem? Ok? Então, mas eles são uma base fundamental para que os atletas estejam bem, para que o clube tenha uma boa performance, para que a gestão do negócio do clube seja boa. Então, eu acho que há que se preocupar, mas ainda não se vê na prática essa maior preocupação, ou a preocupação que deveria existir com a harmonização do trabalho desses outros colaboradores que não estão na frente de batalha, o pessoal do back-office, como você mesma disse. Bom, professor, para a gente encerrar, eu vou também botar um pouco de lenha nessa fogueira da polêmica. A gente sabe que o futebol feminino sempre sofreu muito preconceito, né, por conta, assim, as pessoas não acreditavam que mulheres poderiam jogar futebol tão bem quanto os homens, e a nossa seleção brasileira mostrou ao mundo, né, que sim, a mulher não só joga bem, como a mulher também treina muito bem, enfim. O que o senhor acha sobre essa falta de reconhecimento, né, que agora, mais recente, é que as jogadoras femininas ainda tem muita dificuldade, mas agora elas começam a traçar por caminhos menos sinuosos, mas ainda muito difíceis. E é uma falta de humanização, né, no esporte, essa diferenciação feita, né, entre o esporte vamos colocar o futebol masculino, o futebol feminino e de outras áreas também, de outras modalidades. Eu acho que isso faz parte de uma coisa mais ampla. A mulher é pouco valorizada na sociedade. O salário da mulher nas empresas é menor do que dos homens. Por uma bobagem, uma estupidez que não tem tamanho. E isso se passou também para o esporte. Então não é um caso exclusivo. Por que as moças lá do futebol feminino têm menos prestígio que do masculino? São pior remuneradas. E elas têm alto desempenho, têm performance extremamente agradável, geram espetáculos muito bonitos. Mas faz parte desse processo de que a mulher precisa crescer na sociedade, precisa ser mais aceita, mais reconhecida, mais valorizada, senão a moça que pratica o esporte ou que lava a cozinha acabam sendo desvalorizadas. Executivas também. Hoje começamos a ter principais executivas de empresas mulheres. Vários exemplos. Mas até um tempo atrás a mulher não passava do cargo gerencial e olhe lá. Então acho que faz parte desse processo da emancipação, do crescimento, da valorização da mulher no mercado de trabalho e no do esporte também. Perfeito, professor. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do senhor aqui no ENCOAD 2020. Mais uma vez, muito obrigada. E eu gostaria que o senhor deixasse uma breve mensagem a quem está nos assistindo. Eu acho o seguinte, veja, o esporte tem que se tornar um negócio lucrativo e bom para todo mundo.
não só para os empresários, não só para os clubes, não só para quem vende e compra jogadores, não só para os jogadores que são muito bem remunerados, porque têm altíssima performance. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Tem que ser considerado uma atividade de trabalho, como outra qualquer, e como um trabalhador do negócio de esporte, tem que ser tratado como ser humano, com maior humanidade. Ou seja, temos que humanizar efetivamente o trabalho das pessoas que atuam nessa indústria enorme, como eu disse, 900 bilhões anuais do esporte. Muito obrigado a todos pela atenção.